Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos online, estamos ao vivo. Muito boa noite, meu Brasil. Na verdade, não é boa noite ainda, né? Já estamos aí no finalzinho da tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. No último sábado, nós nos encontramos aqui ao vivaço no YouTube. Conversamos um pouco sobre o simulado que vocês fizeram, né? O primeiro dia do simulado, que aconteceu de modo gratuito, aqui oferecido pelo ProEnem. Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar as questões relativas. O Enem chega aí, tá? Muito boa noite a todos que estão comigo. Eu não vou falar o nome de cada um, porque normalmente eu falo, né? O nome de cada pessoa que está aqui me encontrando. E por que eu não falarei o nome? Porque você me conhece e sabe que às vezes o que acontece com a pessoa que é míope e usa lentes de contato? Às vezes a gente sai desesperado de casa e não coloca a lente no bendito olho, foi o que me aconteceu. Acordei super atrasado hoje, saí desesperado para poder pedir o Uber e acabou que eu não coloquei as minhas lentes. Resultado, consigo ver as perguntas que vocês fazem? Consigo, com um certo esforço, naquele jeitinho assim de apertar o olho eu consigo ver, mas não consigo saber todo mundo, tá? Então, beijo pro Brasil, beijo pra... Nossa, viu? Não dá não. Beijo pra todo mundo que tá aqui comigo hoje. Semana passada nós tivemos uma conversa sobre regência verbal. Desta vez vamos aprofundar um pouco o nosso diálogo e conversaremos sobre regência nominal e um pouquinho do fenômeno conhecido como crase, que eu sei que é motivo de preocupação para muitos de vocês. Beleza? Vamos começar então a nossa conversinha definindo o que é regência nominal. A regência nominal é, já comecei aqui, ó. Tá vendo? Regência nominal é a relação estabelecida entre um nome. Quando eu falo nome, é porque não é verbo, tá? Em língua portuguesa, nós fazemos a seguinte divisão. De um lado, os nomes, de outro lado, o verbo. Então, tudo o que não é verbo é nome. A que nomes eu me refiro? Substantivos, adjetivos e alguns advérbios. Então, é a relação que se estabelece entre substantivos, adjetivos e alguns advérbios e seus respectivos complementos por meio de uma preposição. Então, sempre que nós analisamos a relação de complementariedade entre substantivos, adjetivos e alguns advérbios e os seus complementos, né, as suas relações,
Quando a gente pensa que existe uma preposição ali no meio, a gente está falando sobre a relação de regência. Por exemplo, quando eu digo que alguém está alheio, perceba que a palavra alheio é uma palavra que a gente considera como um nome. Sim? Um nome. Não é um verbo. A gente não está falando eu alheio, tu alheias, ele alheia, nós alheiamos, vós alheiais, eles alheiam. Não é isso. Alheio é um adjetivo e por isso varia tanto para o feminino, alheia, quanto para o plural, alheios. Quando eu digo que alguém está alheio, percebeu que eu dei uma reduzidinha aqui, acabei de tirar o meu tênis para ficar 100% de conforto. Eu fiz um tuf, dei uma leve descida. Está alheio ou está alheia, estão alheios ou estão alheias. Portanto, a palavra alheio é uma palavra que se configura como um adjetivo. Quando eu uso o adjetivo alheio, eu preciso usar como um complemento a preposição a. Alguém está alheio a alguma coisa ou alguém está alheio de alguma coisa. Embaixo é diferente, ó. Era um rei alheio de tudo. Então, enquanto a regência de cima aponta para a regência com o a de baixo aponta para a regência com um de. Tanto a primeira construção quanto a segunda construção estão certas. Então, você pode fazer as duas construções sem ser punido. Vamos ver um segundo, ó. Um exemplo é análogo a outro exemplo. Sim, porque o nome análogo exige a preposição a. Se o aluno escreve um exemplo é análogo de outro, entende-se que ele cometeu um deslize de regência. Então, algo é análogo, comparável, né? Tem uma relação ali de similaridade entre uma coisa e outra coisa. O homem ansioso de ver seus filhos. Eu posso estar ansioso de algo, eu posso estar ansioso para algo, eu posso estar ansioso por algo. Então, muitos nomes possibilitarão ao argumentador a inserção de várias preposições distintas, enquanto outros nomes só permitem uma preposição. O alheio permite duas, a e de. O análogo permite apenas uma, o a. E o ansioso permite três, o de, o para, o por. David, como conhecer as regências de todos os nomes? É impossível. É impossível você saber a regência de todos os nomes que existem em língua portuguesa. O que você pode fazer é estudar cada vez mais aqui comigo, com Felipe Moraes, com Diego, ampliar o seu recurso linguístico para que a cada nova aula você possa saber mais palavras e, consequentemente, conhecer mais sobre as preposições que estão ali coladas a ele. Olha o segundo caso. Estava ansioso para ouvir a música. Então, tanto o de quanto o para funciona. O por também. Sinto-me ansioso por vê-lo. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Falamos sobre a regência do alheio, falamos sobre a regência do análogo, falamos sobre a regência do ansioso. Por que eu coloquei essas palavras? Porque eu fiz questão de colocar palavras que eu imagino que vocês possam querer colocar na redação. Até porque, como eu disse, é impossível falar sobre todos os nomes que existem em língua portuguesa. Então eu estou colocando palavras que, de repente, se você quiser aí anotar no seu caderno, são palavras úteis para que num futuro você possa colocar nos seus textos, tá bom? Vamos colocar mais um? Contemporâneo. Eu posso ser contemporâneo a César ou contemporâneo da Revolução Francesa. O que é dizer que alguém é contemporâneo da Revolução Francesa? Significa dizer que esse alguém estava vivo, vivia na época em que ocorreu a Revolução Francesa. Contemporâneo a César significa dizer que alguém vive na mesma época em que César vive. Então, ser contemporâneo de algo é viver no mesmo momento que esse algo. Seja uma pessoa, César, seja um momento, no caso, uma Revolução Francesa. Sala contígua
ao quarto. Já ouviu essa palavra? Alguém faz ideia do que significa? Essa sala é contígua, não é contiga, né? Senão você vai achar que é o feminino de contigo. Não, foi isso que eu falei. Eu falei contigua. Então surge um U aí nessa história. Uma sala contígua ao quarto é uma sala ali, ó, colada ao quarto, contígua ao quarto. Então tá bem juntinho desse quarto, tá? Coloca essa palavra hoje quando você tiver no seu diário. Querido diário, hoje o David me ensinou uma nova palavra. Essa palavra é a palavra contígua. O que mais que a gente tem? Curioso. É um exemplo curioso aos especialistas. Ou é coisa curiosa de ver. Perceba, o contemporâneo tem a regência com o A e com o D, o contíguo com a regência com o A, o curioso com a regência com o A e com o D. Temos ainda o falto. O herói caiu, falto de forças. David, falto de forças é sem forças. Vem do faltar. Então, se ele caiu falto de forças, é porque ele estava sem, estava faltando força naquele sujeito que caiu por algum motivo. Eu vou me aproximar um pouquinho mais da televisão agora. Renan, se você conseguir aumentar um pouco a letra para mim, vai salvar muito aqui a vida de um professor míope, para poder fazer a leitura de algumas perguntas que vocês já enviaram aqui, tá? Eu estou conseguindo ver as coisas pipocarem aqui na plataforma. Acho que já pode ter surgido alguma coisa. Eu vou ficar um pouquinho mais no canto de cá e o diretor tá dando um zoom para facilitar a minha vida, tá? Não aumentarão? Nossa senhora! Deixa eu ver se eu consigo. Não fazendo aquele clássico... Acho que foi... Ah, foi. Foi. Professor, nesse caso... Tá vendo como eu tô aqui, né? Professor, nesse caso de ansioso, o para significaria futuro e o por seria algo relacionado ao passado? O para significaria futuro e o por significaria algo... E o por significaria algo relacionado ao passado? Nossa, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Vou de novo. Nesse caso do ansioso, para significaria futuro... Ah, tá, por aí, vamos voltar. A pergunta dela é se no ansioso o para significa futuro e o por passado. Não, não vejo assim. Porque, olha, sinto-me ansioso por vê-lo. Tem uma noção de passado aqui? Não, não exatamente. Estava ansioso para ouvir a música. Realmente, tem uma noção aí de coisa que tá para acontecer, né? Agora, sinto-me ansioso por vê-lo, não tem uma noção de passado. Não vejo dessa forma. Então, não, eu não faria essa associação entre preposição para futuro e preposição por passado, não. Tem mais para baixo, não tem, diretor? Você não gosta de óculos, prof? Eu não gosto, gente, porque fica suando no nariz. Aí, quando eu passo a mão assim durante o dia... Vem aquele óleo, sabe? Que parece que você vai dar pra fritar um bacon nele. Por isso que eu não sou do time dos óculos, não. Mas respeito, tenho até amigos que usam. Querendo, né? Tenho até amigos que usam, mas eu mesmo não gosto de usar, não. Professor, poderia ser contemporâneo de César? Poderia sim, tá? Tanto o de quanto o a satisfazem nesse caso. Então posso falar, sou contemporâneo da Carmen Miranda. Então é porque eu vivi no mesmo tempo de Carmen Miranda. Tem mais pergunta para baixo, Renan? Não. Não? Para cima tem? Não. Bom, quem respondeu credo. Só Deus sabe o que essa pessoa respondeu credo, né? Será que eu falei alguma coisa que mereceu um credo e eu não sei? Posso seguir, pessoal? Vou lá, hein? Imbuído. Ou imbuído em ou imbuído de. Estava imbuído em sonhos. Estava imbuído de boas intenções. Não conhece a palavra imbuído? Anota no seu caderno, palavra nova para você levar para a redação. Imbuído é cheio de, sabe? Nossa, ele estava imbuído de sonhos. É que a pessoa está repleta, ela está lotada. Tá? Então, quando você está imbuído, é que você está com muito daquilo. Depois, a gente tem ainda incompatível.
incompatível com, isso é incompatível com minhas ideias. Temos também inepto. É inepto? Isso. Homem inepto para a medicina. Temos também o preferível. Isto é preferível a alguma coisa. Isto é preferível a alguma coisa. Então, isto é preferível àquilo. Percebe um detalhe? Olha para esse pronome aqui, que é o pronome aquilo. O pronome aquilo é um pronome demonstrativo, certo? Aquilo é quando você está demonstrando alguma coisa. Para muitos alunos, a colocação desse acento aqui é um motivo de curiosidade, porque como normalmente os alunos acreditam que somente as palavras femininas envolvem o acento indicativo de crase, então o aluno pensa, bom, como aquilo não é uma palavra feminina, automaticamente o aluno pensa que a palavra aquilo não poderia receber um acento, que não é verdade. Como o preferível é um adjetivo que requer a preposição a, então ele pede o a. Quando ele pede o a, vamos aqui para o quadro, que eu acho esse um exemplo interessante da gente comentar. Ó, vou colocar aqui um exemplo para você perceber como é que essa crase aconteceu, tá? Isso é preferível. Isso é preferível. E aí nós vimos que o preferível, ele é um adjetivo, certo? Preferível é um adjetivo. Vou colocar aqui ADJ. Quando eu coloco a palavra preferível, exige-se inevitavelmente a preposição a. O preferível vai pedir a preposição a. Quando ele pede a preposição a, tudo bem, coloquei aqui, aí eu vou colocar o pronome aquilo nessa história, né? Quando eu coloco o pronome aquilo, olha o que acontece. Quando eu coloco o pronome aquilo, rolou uma duplicação, tá vendo? Acabou fazendo com que os dois A's ficassem colados, sendo que o primeiro A é exigência do verbo, correto? O primeiro A é exigência do verbo, trava a língua agora. E o segundo A, ele não é a exigência do verbo. O segundo A, ele é parte da palavra aquilo, é a sílaba aquilo, é a primeira sílaba. Então a gente vê que nesse caso, o que vai resultar? Vai resultar na palavra aquilo. Ué, David, mas e o que fica no final? Ele não tem nada a ver com essa história. Então não fique esperando aparecer um A aqui no final, até porque não existe a palavra aquila. Existe a palavra aquela, certo? Em português nós temos aquele, feminino, aquela, masculino, e ó, aquela, feminino, aquele, masculino, e o aquilo? O aquilo é neutro. Por isso é que você usa aquele para homem, aquela para mulher e aquilo para coisa, certo? Em português usamos o aquilo para coisa. Tanto é que quando você quer falar mal de alguém ou quer criticar alguém, você fala assim, nossa, mas você namorava aquilo? Já pensou você falar uma frase dessa para alguém? Você namorava aquilo? Cara, você está fazendo uma crítica enorme. Namorava aquilo, a pessoa deve ser assim. Nossa senhora, difícil de lidar, né? Não deve ser uma boa pessoa quando você fala isso. Tá bom? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação. Vou voltar aqui para a nossa tela porque eu acho que tem mais perguntas. Renan, dá aquele zoomzão de novo para mim. Deixa eu ver enquanto isso se tem aqui mais coisa. Tem. Temos propenso. Eu posso estar propenso a algo e posso estar propenso para algo. Então, era propenso ao magistério ou era propenso para o mal. Propenso é que tem tendência a, né? Olha, você é propenso a ser professor. Então, é porque você gosta de ensinar, porque você gosta de dar aula ou coisa parecida. Deixa eu dar uma olhadinha. David, então, no caso de contemporâneo, o de e o a têm o mesmo significado? Sim, senhora. Sim, senhora, Lorena, é isso mesmo. Cadê que mais? Professor,
imbuído também tem o significado de mergulhar. Desce pra mim um pouquinho, Renan. De mergulhado em algo. Sim, de certa maneira, estava imbuído de sonhos, estava mergulhado, sim, cheio, né? No sentido de muita coisa ali em torno. Então, sim, também tem uma noção de mergulhado, sim. Não mergulhado propriamente dito, não é? Não é uma noção denotativa, é uma noção conotativa, certo? O atleta do nado sincronizado estava imbuído de água. Não é isso. É uma noção conotativa de mergulhado. Não é um mergulhado, né? É um mergulhado conotativo, certo? KKKKK, amei. Alguém botou aqui amor. Não sei o que foi que eu falei, mas a pessoa amou. Isso é o que importa. Deixa eu ver o que mais. Acho que tem um textinho aqui embaixo que dá pra gente ler, Renan. Então, toda vez que acontece de dois As estarem juntos, tem que colocar crase em letras garrafais para você enxergar. Qual o nome da pessoa que botou em letra... Bruna, você arrasou, você quebrou todos os paradigmas. O que a Bruna fez muito sabiamente? Ela me mandou a pergunta em caps lock, que era para facilitar a vista do professor. Não é maravilhosa, Bruna? Bruna, obrigado, tá? Você tá correta, é isso mesmo. Quando acontece a união da vogal A com a outra vogal A, e normalmente a gente tem ali uma preposição em um artigo, ou até mesmo uma preposição em um pronome, vai fundir, havendo assim a crase. Só quero fazer um detalhe no seu comentário, Bruna, que vale para todo mundo que está me assistindo hoje. Renan, volta aqui para cá. Gente, tá vendo o nome desse dito cujo? Deixa eu ver, tem mais piloto, tem mais cores? Não, né? Tá vendo o nome desse dito cujo? Eu vou jogar esse dito cujo para cá. Ó, tá vendo? Esse dito cujo aqui não se chama crase. Esse dito cujo aqui se chama acento grave. Beleza? Então, sempre que vocês quiserem falar assim, olha, isso tem crase ou não tem crase? Na verdade, o que você está falando é, tem acento grave ou não tem acento grave? A crase é o fenômeno. Quando você junta dois As, aí você tem o fenômeno da crase. Esse é um fenômeno. A gente simboliza o fenômeno por meio de um acento. Que acento? O acento grave, tá? Então, não confundamos um pouquinho de macarrão com um poucão de macarrinho. Em língua portuguesa, nós temos o acento grave, nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo. São os três acentos que nós temos, tá? Grave, agudo e circunflexo. Eu já não faço nada muito reto no quadro, você sabe, né? Sem enxergar, então o negócio ficou meio dadaísta, um negócio meio surrealista, tá? Então, grave, agudo e circunflexo. São os sinais que a gente tem em língua. O tio, pessoal, não é um acento, tá? O tio, ele é um indicador de nasalidade. E o trema, que eram aqueles dois pontinhos que nós colocávamos em cima da vogal, ele já saiu do português, então eu nem me referir a ele. Temos acento grave, acento agudo, acento circunflexo e o tio, que é um sinal de nasalidade. Certo? Vamos avançar. Seguindo aqui o nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre a crase, já que a gente já comentou, mas antes de eu entrar na crase, vamos voltar ao nosso papo no começo da nossa aula. Eu estava falando com você sobre o simulado, não é? No segundo dia de simulado, e vou trazer algumas informações importantes para você poder registrar aí. O simulado desta semana é o simulado do segundo dia do Enem, tá? Tô deixando aqui o site para você poder fazer a inscrição. Eu não sei se o link do site está na descrição do vídeo. Tá, diretor, na descrição? Se não tiver, pessoal, não tem problema. É só você anotar agora aí, ó. www.simuladão.proenem.com.br. As inscrições estão acontecendo, certo, diretor? Estão online, estão acontecendo. Elas acontecem até amanhã, 11h59. Você pode fazer a sua inscrição. Não deixe para fazer isso em cima da hora, tá? Senão acaba se esquecendo de fazer, tá? Aqui, ó. O tempo da prova será de 5 minutos. 5 minutos. Ai, meu Deus, como é difícil estar sem enxergar as coisas. 5 horas para você fazer 90 questões
de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias também, tá bom? Não deixe essa oportunidade passar, são 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática, tá? Sábado eu não estou aqui. Por quê? Porque, claro, que eu não posso te ajudar em matemática, porque eu vou te confundir mais do que esclarecer. Mas nossos super professores estarão aqui resolvendo todas as questões com vocês, assim como aconteceu no sábado passado. Então, dia 10 de agosto, ao vivo e grátis no YouTube, a partir das 14 horas, fuso horário de Brasília, estaremos ao vivo e a cores, resolvendo, explicando, justificando, debatendo e se divertindo como a gente sempre faz, tá? É isso? Vamos falar um pouquinho de crase, então. Vale lembrar que crase não é o nome do tracinho que se coloca em cima da palavra. Crase é o nome do fenômeno, correto? O nome do fenômeno é a crase. Então, aqui eu já fui colocando a definição para facilitar a nossa vida. Acho que parou de passar. Não sei se fui eu que apertei demais. Não tá. Foi. Conceito geral. Fusão de dois fonemas vocálicos idênticos e seguidos em um só. Então, palavra feminina por uma masculina. Foi assim que eu aprendi lá atrás, quando eu ainda estava no ensino fundamental. Meus professores diziam: David, quando você tiver em dúvida se casos como esse há ou não há o acento indicativo, pega a palavra feira, remove e coloca uma palavra no masculino. Coloca, por exemplo, teatro. Se eu colocar a palavra teatro nesse caso, facilmente eu consigo reconhecer que a construção passa por uma modificação. Qual é a modificação pela qual essa palavra passa? Bom, eu não posso dizer ir a teatro. Eu digo ir ao teatro. No momento em que eu coloco ir ao teatro, eu percebo que surgiu um ao. Bom, se com teatro surge-se o ao, com feira surge-se o a. Dois A's. A. Correto? Se masculino, A-O. No feminino, A. Duas vezes o A. Só que em português não existe A. Existe A-O. A gente faz ao. No feminino, quando a gente tem A, automaticamente surge o acento indicativo de crase. Olha o exemplo aqui. Ir ao mercado. Surgiu o A-O. Então, a feira seria A. Surgiu aqui. Acento indicativo de crase, confirmando que o macete que o professor me ensinou lá atrás fazia sentido e estava de acordo com as regras que envolvem a acentuação. Tranquilo no mamilo? Firmeza na represa? Manso feito um ganso? Vamos para mais alguns casos que costumam aparecer em redação. Olha, acesso às informações. Há um acento indicativo de crase nesse caso? Bom, a gente pode fazer o mesmo exercício. Se em vez de informações fossem dados, acesso aos dados, perceba que surgiu o AO.
correto? Bom, se surge o A-O, surge também o AIS. AIS. Então, acesso às informações com o acento indicativo de crase, que hoje nós batizamos de acento grave, correto? Vamos para mais um caso? Respeite rigorosamente as regras. Olha, aqui me parece que tem uma diferença, porque se em vez de regras eu colocasse acordos, respeite rigorosamente aos acordos, é assim que a gente diria, olha, respeite aos acordos. Não, eu não digo respeite aos acordos. Bom, se eu não digo respeite aos acordos, então eu não poderia dizer respeite rigorosamente às regras. Não tem às. Respeite as regras. Então, nesse caso, se o aluno coloca um acento indicativo de crase aqui, ele estaria errado, porque não fez ao. Então, não faz a. Tem que fazer o ao para você poder fazer a prova dos 9. A prova dos 9. Tá difícil hoje. Respeito rigoroso às regras. Bom, mudou um pouquinho, ó. Parece muito com a construção anterior, mas é diferente. Respeito rigoroso às regras. E se fosse masculino? Respeito rigoroso aos acordos. Aqui fez. Respeito rigoroso aos acordos. Então, respeito rigoroso às regras. David, mas é praticamente a mesma construção. É praticamente, mas não é a mesma, certo? Em português isso faz muita diferença. Às vezes as construções são absurdamente semelhantes e ainda assim envolvem regras diferenciadas, tá? Então não se deixe levar pelo fato de que essas construções se parecem com essas construções, porque por mais semelhantes que sejam, essas não levam acento, enquanto essas de baixo levam acento normalmente. Vamos para a plataforma. Diretor, me ajuda, por favor, aqui no tamanho das palavras para eu conseguir ajudar o pessoal. Vai mandando a sua pergunta, que à medida que a gente for revelando mais casos, a gente vai também esclarecendo as suas dúvidas, tá? Professor, explica como antes e depois de verbo não cabe crase. Calma aí, doutor, vamos com calma, porque são muitos os casos disso, isso vai aparecer ainda, vamos com calma, porque a pergunta que você me fez é uma pergunta muito ampla, eu poderia ficar aqui 3 anos mostrando casos que vai ou que não vai, vamos chegar aí. Aurenil, tenho dúvida sobre crase, vou à tarde, precisa de crase? Vou à tarde? Sim, é uma locução adverbial feminina de tempo, correto? Quando que você vai? Ah, eu vou à tarde, vou à noite, vou pela manhã, então, ou de manhã. Então, vou à tarde e vou à noite, precisa do acento. Veja, não é precisa de crase, é precisa de acento grave, gente. O nome do acento não é crase, eu acabei de falar isso. Então, na verdade, o que você está me perguntando é, existe o acento indicativo de crase? E a resposta, Aurenil, é sim. Podemos usar palavras no sentido conotativo sem problemas na redação? A resposta, Guilherme, é sim, apesar de muitos professores dizerem o contrário. Que mais? Tem mais coisa? Prof, eu não entendi essa diferença. Que diferença? A que diferença você está se referindo? Eu imagino que você esteja se referindo a essa diferença aqui, né? O que a gente veio fazendo? Qual é o nome? Ana Caroline. O que a gente vem fazendo? A gente vem trocando o feminino pelo masculino para poder saber se tem um acento ou se não tem um acento, correto? Aí eu peguei essa construção e coloquei no masculino. Quando eu coloquei no masculino, eu vi que não funciona. Eu não posso dizer respeite rigorosamente aos acordos. Não é assim que funciona. Eu digo respeite rigorosamente os acordos. Então não fez ao. Tem que fazer ao. Se não fizer ao, então eu não posso colocar o acento quando a construção for no feminino. Respeite o Enem. Eu não digo respeite ao Enem.
Se eu digo respeite o Enem, quando eu for falar respeite a UERJ, eu não vou colocar um acento nesse A, porque eu não fiz ao. Agora embaixo é diferente. Embaixo vai exigir a preposição respeito, né? Eu quero que você tenha respeito rigoroso aos acordos. Eu quero que você tenha respeito rigoroso aos acordos. Então, quando eu botei acordos, eu percebi que, diferentemente do caso anterior, o ao veio na minha boca. Então, como o ao veio na minha boca, eu cheguei à conclusão de que o acento seria necessário. Então, troca pelo masculino. Fez ao, tem acento. Não fez ao, não tem um acento, tá? Cadê? Prof, essa estratégia de mudar para o masculino... Aí, acabou a pergunta. Quer dizer, a pessoa mandou uma pergunta no meio, cortada aí. Essa estratégia, o que que tem? Não veio mais nada aqui nessa história. Vamos seguir um pouquinho para outros casos? Quando vocês tiverem locuções adverbiais, cujo núcleo é uma palavra feminina. Acabaram de me perguntar, por exemplo, se à tarde tinha acento. E eu disse que sim. Exatamente por isso, em locuções adverbiais cujo núcleo é feminino, você tem um acento indicativo. Ó. O que são as expressões adverbiais? São expressões que equivalem a um advérbio e que muitas vezes expressam circunstâncias variadas. Podem expressar tempo, modo, intensidade. Acordar de manhã. De manhã é uma locução adverbial. Morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é uma locução adverbial. Nascer em maio. Em maio é uma locução adverbial. Ouvir com atenção. Com atenção é uma locução adverbial. Então você tem de manhã uma locução adverbial de tempo. No Rio de Janeiro uma locução adverbial de lugar. Em maio uma locução adverbial de tempo. Com atenção uma locução adverbial de modo. Só que nenhuma dessas daqui nos traz dúvida sobre o acento. Tá vendo? Você não vai botar acento em nada, simplesmente porque não há o A. Agora, existem alguns casos em que você vai precisar colocar o acento. Reparem. Aqui, ó. Cadê? Ó, viajou à noite. Locução adverbial, cujo núcleo é feminino, indicando uma noção de tempo que você precisa acentuar, tá? Viajou à noite. À noite. Então, a gente coloca o acento nesses casos. Ou comprou à vista. Se você não puser o acento em comprou à vista, se você só escrever comprou à vista direto, parece que alguém comprou os seus olhos. Tá vendo? Comprei à vista. Nossa, você arrancou o olho de alguém? Comprou à vista dele? Foi lá e... Por isso que você coloca o acento, que é para evitar a ambiguidade. Porque comprar à vista significa que você pagou o negócio de uma vez só. Você foi lá e, pum, pagou. O que é diferente de comprar a prazo. Se você compra a prazo, é porque você dividiu. David, a prazo tem acento? Não, né, querido? Porque prazo é masculino. Eu estou falando de locuções femininas. E locuções femininas, aí sim você coloca o acento. Tá? Aqui, ó, comprou a prazo. Nesse caso, o prazo não recebe. Lavar a mão. Depende. Ó, tem dois sentidos aqui. Se você coloca lavar a mão sem acento, significa que você foi no banheiro e lavou sua mão. Tá? Se você coloca sem acento. Lavou a mão. As mãos foram lavadas. Agora, se você coloca lavar a mão com um acento indicativo de crase, significa que você, por exemplo, pegou o seu tênis e lavou ele na mão. Significa que você não colocou ele na máquina de lavar. Você lavou a mão. Então você pegou o tênis e fez como método a lavagem à mão. Você poderia ter lavado na máquina, você podia ter, sei lá, colocado numa lavanderia, mas você optou por conta própria, lavá-lo à mão. Então, muitas vezes, o acento ele vai impedir que o sujeito crie uma construção que seja ambígua. Nesse caso, você criou uma ambiguidade. Tanto pode ser lavar a mão assim, pegar uma roupa e lavar a mão, mas também pode ser lavar a mão como se a mão fosse a parte do seu corpo que estaria sendo
lavada, tá? Então, nem sempre, pessoal, o acento indicativo de crase é porque juntou um A com um A. É agora que o aluno começa a ficar com raiva da vida, porque desde cedo a gente ouve falar que a crase é a junção de um A com um A. É verdade, isso não é mentira. O básico é esse, você pega um A e junta com outro A, ele vai fundir, né? Ou melhor, os dois se fundirão. Mas tem situação que não é por isso. Não adianta você ficar esperando eu te explicar aqui que A está colando com o outro A, porque não é o caso. Muitas vezes você coloca o acento para poder impedir uma ambiguidade. Ó, apanhar a mão, fechar a chave, à medida que, à maneira de, fazer a barba, a navalha, à toa, matar o inimigo à fome, cortar a espada. Nesses casos que vocês estão vendo o acento, não são casos em que você tem a junção de um A com A, não. Então o aluno começa a achar que ele não entendeu nada, porque ele fala assim, ué, não entendi. O David disse que junta o A com o A e vira um acento grave. Só que eu não estou vendo o A juntar com o A aqui. E não vai ver. Porque esses casos não seguem a mesma lógica que envolve a fusão entre um A e um outro A. Então, se você achar que esse caso se aplica em todas as construções, vai acabar caindo no erro de imaginar que você é quem não entendeu, quando na verdade não é verdadeiro, tá? Quando não usar o acento indicativo de crase, foi uma pergunta que o doutor me fez, eu disse que eu ia chegar lá. Você não deve usar o acento indicativo de crase antes de palavras masculinas. Então, iluminação a gás, gás é masculino. Pintura a óleo, óleo é masculino. Entrega a domicílio, domicílio é masculino. Que sabes a respeito da vida? Respeito é masculino. Então, nenhum desses casos admitem a colocação do acento indicativo de crase. Antes de palavras empregadas em seu sentido genérico. Quando você está assim, ó, o quarto cheirava a rosa. Esse rosa não é uma rosa específica. É o cheiro bom, um cheiro de rosa, tá vendo? O quarto cheirava a rosa com acento estaria errado, porque rosa é um sentido genérico, não é uma rosa definida. É a rosa, qualquer vegetal que tenha aquele bom cheiro, beleza? Antes do artigo definido uma, também não se utiliza acento. Já assistiu a uma peça de teatro? Perceba que eu tenho uma. Fui a uma belíssima praia. Antes de uma não pode o acento. Então, nem no primeiro, nem no segundo caso você pode colocar o acento indicativo de crase, tá? Antes de palavra masculina, antes de palavra feminina com sentido genérico, antes do artigo indefinido uma, onde mais que não pode colocar? Na sequência a mais expressão no plural. Então, prendeu-se a ideias envelhecidas. Posso colocar o acento aqui? Não posso, porque ó, o A está no singular e o ideia está no plural. Compareço a festas públicas. O A está no singular, o festa está no plural. Não pode acontecer quando for assim. Só pode acontecer quando o A estiver no plural e o ideias no plural. Ou o A no singular e o ideias no singular. Ou ambas as palavras devem estar no singular, ou ambas as palavras devem estar no plural. O que não acontece aqui. Se o cara bota um acento aqui, ele vai errar nos dois casos. Por quê? Porque se fosse ideia, poderia. Se fosse festa, poderia. Mas não é o caso. Ideias e festas são palavras que estão no plural, enquanto as preposições que antecedem essas palavras estão no singular. E nesse caso, o acento indicativo de crase não pode ocorrer. Já cheguei ao final da aula. Acabei a matéria? É claro que não, né? Crase é um conteúdo bastante extenso e a gente ainda tem muito pano para manga daqui até o dia da prova. Então, aguenta aí, anota a matéria que você viu hoje comigo no seu caderno. Saiba, vamos voltar a este assunto. Num futuro próximo, conversaremos novamente sobre crase e aí eu vou trazer outros casos para vocês poderem somar
a estes casos que nós vimos na nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo grande para vocês. Semana que vem estarei aqui eu com as minhas lentes de contato, enxergando tudo para poder falar com vocês com mais proximidade e carinho também, tá? Um grande beijo, um excelente final de semana. A gente está no começo da semana, mas a gente não se vê mais, então já deixo aqui o meu desejo que vocês tenham um bom final de semana. Excelente simulado, tá? Não se esqueça, 11h59 de amanhã é a data limite do simulado. No sábado, os nossos professores estão aqui a partir das 2 da tarde, esclarecendo toda a prova para você, tá bom? Beijo grande, foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Até semana que vem, terça, 5h30, estamos juntos e misturados novamente. Beijo, beijo, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.